Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula. Sou o professor Diego Mota e aqui eu ensino qualquer pessoa a ganhar uma renda extra na Bolsa de Valores sem medo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, porque na aula de hoje a gente vai pegar uma empresa e analisar seguindo o meu método, um método que eu chamo de leitura de mundo. Eu acredito muito que quando eu pego uma empresa, né, uma ação de uma empresa, eu analiso e verifico se vale a pena investir ou não, você também aprende bastante aplicando aqui também um método leitura de mundo. Vamos ver na prática, eu analisando uma empresa. E na aula de hoje eu escolhi uma empresa que eu tenho em carteira, que já me deu muitos bons frutos, que eu gosto bastante. Vocês vão ver o porquê que eu gosto bastante dessa empresa, que é o Banco Inter. Muita gente vai falando aí do Nubank, né, o do Roxinho e tudo mais. Vejo muita gente falando bastante do Nubank, né, muito badalado. Mas eu vejo o Banco Inter, né, comprar investimento para poder investir, né, uma excelente oportunidade. Tudo que você precisa saber sobre o Banco Inter, né, se vale a pena ou não investir e o porquê, tudo aqui você vai ter na aula de hoje. Lembrando que toda semana nós temos aula aqui comigo, com o professor, né, para aprender mais sobre investimento na Bolsa de Valores de forma fundamentalista, para você poder ter sua renda extra, atingir sua liberdade financeira. Cada vez mais o brasileiro está entendendo que é importante investir. Os melhores investimentos estão na bolsa de valores. Mas não é fazer, né, aqueles investimentos malucos, investir sem conhecimento, fazer aqueles trades malucos, nada disso. Aqui você vai aprender de forma fundamentalista, vai aprender de verdade como investir. Aplicando o método leitura de mundo vai te ajudar bastante. Eu nunca perdi dinheiro na bolsa de valores, e os meus alunos também nunca perderam dinheiro na bolsa de valores. Então, tudo que você precisa saber, só você vir assistindo as aulas. Tem várias aulas aqui no canal do YouTube, onde você pode aprender. Eu tenho muito, né, conteúdo mais técnico, né, e o conteúdo mais prático. Então, esse conteúdo mais prático é a aula de hoje, onde eu pego uma empresa e analiso de forma profunda, ok? Então, é muito importante que você esteja atento, pegue papel e caneta para você aprender muito mais sobre investimentos, como analisar e escolher suas ações. Aqui eu não faço nenhuma recomendação de compra ou venda de ativos, nada disso. É importante que você aprenda a investir por conta própria. Sabemos que cada vez mais você entender e fazer suas próprias decisões, você terá a melhor rentabilidade. Não terceirize seus investimentos. Eu vejo pessoas já seguindo dicas ou seguindo, às vezes, na verdade, serviços, né, de gerente de banco, analista de corretora e tudo mais. Nada contra, né, esses, mas percebemos que essas pessoas, se elas tivessem esse domínio, esse conhecimento mesmo, elas estariam aplicando para elas mesmas, né? Mas não é bem assim que a coisa funciona. Existe muito conflito de interesse. Então, investir por conta própria é mais do que provado que vai gerar para você maiores rentabilidades. Claro, não vai investir sem conhecimento, tem que investir com conhecimento. E é por isso que eu estou aqui para ensinar, né? Aqui na comunidade Leitura de Mundo tem mais de 1.000 alunos, né? Então, assim, as pessoas estão ganhando aquela renda extra sem medo, sem se arriscar de forma desnecessária, sem perder dinheiro. É assim que vale, esse que vale muito para esse conhecimento, para que você possa também aplicar no seu dia a dia. O seu dinheiro, ele precisa ser valioso para você, então você precisa cuidar muito bem dele. Investir em conhecimento com certeza vai render para você bons frutos. Voltando para a aula de hoje, vamos analisar o Banco Inter. O Banco Inter, na verdade, teve um crescimento muito grande nos últimos anos, suas ações subiram bastante. Eu vejo muita gente falando, a Bolsa de Valores está em crise, o país está em crise e tudo mais, e eu vejo várias boas empresas na Bolsa de Valores, inclusive o Banco Inter. Teve outras empresas também, o Prio, Itaú, que eu já gravei aqui vídeo, está aqui no meu canal, só você assistir, né, que eu estou analisando empresas e eu vejo que as empresas estão crescendo, os lucros das empresas estão crescendo cada vez mais, a aquisição de clientes estão crescendo cada vez mais. Opa! Que crise é essa? Será mesmo que o Brasil está em crise? De vários tipos de crise, essa que é a verdade. Mas talvez uma crise econômica, mas uma crise financeira, eu acho muito difícil. Por quê? Nós vivemos um momento onde a bolsa ela vem em queda, e isso é muito bom para quem conhece o método de mundo, que ganha dinheiro na queda, né? E com resultado de empresas maravilhosos, empresas entregando resultados muito bons. Então, opa, é a oportunidade de você comprar bons negócios barato. Você me fala do valuation, você tem que comprar bons negócios com valuation descontado, ações baratas. E aqui também vou falar muito de valuation, né? Eu vou fazer o valuation também do Banco Inter. Então, cada vez mais eu vejo
boas empresas na Bolsa de Valores com preço barato. Esse é o momento, né? Você não vai ter que comprar na alta, você tem que comprar na baixa. Então, isso a gente sabe disso. Então, é claro, existe na estratégia de leitura de mundo, nós temos ali ações que a gente compra sem pensar em vender, né? A gente pensa por longo prazo e viver de dividendos, né? Para ter participação nos lucros, né? Como eu tenho o setor bancário, setor elétrico, dentro do método leitura de mundo. E você também tem aquelas empresas, sim, que você quer comprar na baixa para poder vender na alta. Sim, é o famoso trade, né? Mas não é um day trade, é um swing trade, né? Você faz aquisições, né, de um bom negócio, você adquire por causa de você ver um bom negócio que o mercado está batendo, né? O mercado está batendo, sei lá por quê, né? A gente não vai ficar aqui discutindo o mercado. Eu vejo muitas pessoas criando teorias sobre o mercado financeiro. Ah, o mercado está desse jeito, o mercado é isso, o mercado está disso. Por quê? Por causa disso, por causa daquilo. Dá muitos porquês e por causas que, na verdade, pessoas que falam isso, né? São pessoas que estão criando ali, na verdade, conjecturas, né? Estão criando ali fantasias, né? E passando isso para as pessoas. Não pode, não pode. O que que a gente pensa aqui? Eu penso em empresas. Eu pego uma empresa, analiso a empresa e vejo o negócio. Eu acredito muito que quando o negócio é bom, o mercado vai precificar. No médio e longo prazo. No curto prazo é uma loucura, sobe e desce de ações e etc. Mas no médio e longo prazo, o mercado sempre precifica para cima boas empresas. Sempre. Essa que é a questão, né? Eu desafio você me dizer uma empresa boa há bastante tempo que o mercado jogou para baixo suas ações. No médio e longo prazo, sempre converte para cima. Então, dentro do método leitura de mundo, eu comparo muito com um time de futebol, com defesa, meio-campo e ataque. A defesa é setor bancário, setor elétrico, são empresas com foco em dividendos. Então, se cair, melhor ainda, né? Você vai comprar ações e ter maior participação nos lucros, né? O meu meio-campo são empresas que se adaptam a cenários, né? Cenário de dólar alto, por exemplo, tem as exportadoras que, né, que exportam para o mundo inteiro. Cenário onde o país vai bem, a economia vai bem, a consumo aquecido. Então, tem lá, por exemplo, o setor imobiliário, o setor de seguros, setor de varejo dentro do meu meio campo. E no meu ataque, somente pimentinhas. São aquelas ações que ninguém está vendo, né? Que o mercado às vezes está batendo, mas tem aquele potencial de crescimento maravilhoso, como foi a Magazine Luiza lá atrás, a PetroRio. E aqui o Banco Inter vai entrar onde? No meu ataque. É uma pimentinha, uma empresa que eu compro, né? Que eu tenho em carteira e que eu penso em vender, né? Já estou até pensando aqui, vai ter um upside maravilhoso, mas eu vejo que a empresa ainda tem muito mais que oferecer. Ok? Então, só nesse ano que a empresa já subiu quase. Teve uma queda forte até de 15%, por isso o nome é de Pimentinha, mas no geral, nos últimos 12 meses subiu 20%, então, assim, bem acima da média do mercado. Então, assim, então tem Pimentinha, sobe muito, cai também, mas que por ser um bom negócio, no médio e longo prazo, com certeza vai converter para cima suas ações. E com o plano que a Banco Inter tem, é um plano de negócio maravilhoso até 2027. Eu vou mostrar tudo que você precisa saber sobre o Banco Inter agora. Então, mas antes, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, né, saiba que a gente está aqui produzindo sempre conteúdos gratuitos para que você possa aprender cada vez mais investimento em bolsa de valores. Aqui é uma análise profunda sobre negócios, sobre ações, para que você possa aprender a investir de forma correta. Então, compartilhe, se inscreva no canal, que é muito importante para a gente. Ok? Vou compartilhar aqui minha tela para facilitar. E aqui vai ter a nossa tese de investimento do Banco Inter. Então, aqui eu trago aqui dados, né, dados sobre a empresa, porque a gente está analisando a empresa de forma quantitativa, de forma qualitativa, né? Dentro do método leitura de mundo, nós analisamos a empresa de forma quantitativa, então ver ali a questão do lucro, os números. O lucro, a receita, as dívidas, as despesas, custos, etc. E também de forma qualitativa, o projeto de crescimento, a gestão da empresa, né, a questão da capacidade de brand, a capacidade de aquisição de clientes, etc. Então a gente vai estar sempre analisando a empresa de forma quantitativa e também de forma qualitativa. Então, quis trazer para você o gráfico aqui, né, lembrando que todos os dados aqui eu pego lá do Banco Inter, né? A cada trimestre, todas as empresas da Bolsa de Valores brasileiras, elas emitem seus relatórios, né? Então ela vai emitindo gratuitamente, né? É fácil, é só você acessar o site GRI, Relação do Investidor. Então, bota lá, banco no Google, Banco Inter RI, Relação com o Investidor. Aí você vai ter acesso também a esse relatório. Eu fui pegando ali o relatório, é um relatório um pouco extenso, mas é bem fácil de ler, bem tranquilo. Mas eu pego ali os pontos principais e trago para você. Então, a minha fonte é sempre a fonte dos relatórios das empresas.
Ok? Então você também pode ter acesso, botando lá o nome da empresa, RI, lá no Google você acessa facilmente esses relatórios. Então, cada trimestre nós temos relatórios das empresas. Aqui no caso, eu estou lhe dando o terceiro trimestre de 2024. O quarto trimestre ainda não saiu, né? Estamos aqui em janeiro de 2025, mas o quarto trimestre de 2024 ainda não saiu. Então, nós vamos trabalhar aqui o terceiro trimestre de 2024 do Banco Inter. E já vimos aqui um crescimento de clientes. Então, um banco precisa de clientes, é claro, né? Então, tivemos um crescimento, chegou a 34,9 milhões de clientes já, o Banco Inter vem crescendo bastante, né? Se você for comparar de 22, terceiro trimestre de 22 para cá, tivemos um crescimento aí de mais de 50%, então assim, muito bom, né? O número, então, o Banco Inter vem crescendo sua base de clientes, né? Eu vejo que muita gente está aderindo, né, à questão dos bancos digitais, nós temos o Nubank também, daqui a pouco eu vou falar mais sobre o Nubank, né? Mas os bancos digitais estão sendo de bom grado, né, para os seus clientes, né? A experiência tem sido cada vez melhor, então os bancões aí têm que começar a se mexer. Uma coisa que você poderia estar se perguntando, que já me conhece há mais tempo, já conhece um pouco mais do método Litro de Mundo, sabe que banco, setor bancário, eu coloco na minha defesa, né? Setor bancário e setor elétrico, para receber dividendos. Mas, no caso aqui do Banco Inter, do Nubank, né, que são bancos digitais, né, eu coloco no meu ataque. Por quê? Porque é uma modalidade nova, né? Ainda não tem um histórico de receita, de lucratividade, como por exemplo o Banco Itaú, Bradesco e Santander. Então, assim, eles têm ali uma questão, uma concorrência, mas tem uma questão de modelo de negócio um pouco ainda diferente, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Então, a estabilidade, receitas, né, que um bancões, né, que a gente chama, tem, não se compara com os bancos digitais. Os bancos digitais é uma novidade, é uma projeção muito boa, é uma experiência diferente para os clientes. Então, assim, a gente começa ter um entendimento, né? Nós, como investidores, como analistas de negócios, né? A gente tem que entender que existe uma diferença histórica mesmo, né? Entre, por exemplo, o Banco Itaú com o Banco Inter. Não podemos comparar. Até em níveis também de lucratividade, né? O Banco Itaú fatura bilhões, né? O Banco Inter ainda não. Então, assim, então a gente tem que ter essa mensuração. E dentro do método de mundo, a gente coloca na defesa negócios mais sólidos, estão no mercado há bastante tempo, entregando muita lucratividade. Banco Bradesco, Banco do Brasil, Banco Itaú, Santander, eles entram nessa modalidade na minha defesa, né, na minha carteira de investimento. Banco Inter e Nubank, por exemplo, né, entra no meu ataque, ok? Então, número de clientes crescendo cada vez mais, isso é excelente. Deixa eu só mudar aqui. Outra coisa, índice de inadimplência, isso é muito importante no banco. Então, assim, estou analisando, na verdade, um banco digital, mas estou analisando mais, as referências, né, que eu analiso um banco, né? Os índices e referências, tabelas de banco. Então, assim, então, o índice de inadimplência, né, aquisição de cliente, claro que para toda empresa é muito bom, está crescendo, ótimo, então vem crescendo cada vez mais nos últimos anos. Mas é claro que o banco ele ganha dinheiro como? Ofertando crédito, principalmente, né? Cartão de crédito e tudo mais, crédito pessoal, aquela consignada, etc. Né? E aí você pode ter a questão que a pessoa não pagar. A pessoa não pagar cria o quê? Inadimplência. E o banco tem várias estratégias para contornar isso. E percebemos aqui que o índice de inadimplência de 15 a 90 dias, né? E também maior que 90 dias. De 15 a 90 dias, né? Vem caindo para 3,6% e também de mais 90 dias de inadimplência caindo também para 4,5%. Isso para o banco é bem interessante. Então, tem estratégia, renegociações de contratos, aquela coisa toda. Então, a questão da inadimplência para um banco é muito importante, porque o banco vive de crédito. Outro ponto aqui muito interessante que eu trouxe para vocês é a linha de seguros e de investimentos, né? De investimentos e de seguros. O Banco Inter você também funciona como uma corretora, né? Tem muitos alunos do Leitura de Mundo que utilizam o Banco Inter como corretor, para poder comprar suas ações lá da PetroRio, comprar ações do Itaú, então assim, utilizam, né? E aí eu não uso o Banco Inter como corretora de valor, né? Mas, né, os meus alunos têm dado um feedback bem positivo em relação ao Banco Inter como corretora de valor. Então, assim, tem vários pacotes gratuitos lá também. Então, número de clientes vem crescendo muito, né? Bastante ativo sob custódia, né? Os valores que eles movimentam, as ações que eles compram e tudo mais, né? Também fundos, etc. O valor em movimento, né? Dentro da corretora, né? Que são os ativos sob custódia, também cresceu bastante, né? Então, assim, chegou a ter 3,4 bilhões de reais. Então, assim, bastante, bem interessante também. O crescimento no número de clientes também, aí, terceiro trimestre de 23 aí no gráfico, 83 milhões para 122 milhões, né? A gente começou ativos. Os clientes de 4,2 para 6,3 milhões.
também bem interessante, também assim, cresceu bastante, quase 50%, então bem interessante. E na parte de seguros também, né, crescimento forte também, né, da oferta de seguros, né, dos contratos ativos e também dos seguros vendidos, então vem crescendo bastante também a parte de seguros. Então tu vê que a empresa aumentando cliente, aumentando a base de investimentos, de seguros, também aumentou essa parte de crédito, isso gerou bastante resultados. Aqui no caso, um pouco daqui da nossa DRE, né, um pedaço dela, para a gente ver o demonstrativo do resultado, muito voltado para a questão da receita, né? Vi uma receita crescendo 32,4 bilhões, desculpa, bilhões não, 32,4%, né? Crescimento, taxa de variação, crescimento da sua receita, mas o teu lucro crescendo quase 150%. Isso é bem interessante, né? Bateu 260 milhões de reais. Então, o lucro crescendo muito grande, assim, um crescimento muito forte do teu lucro, mais que dobrou no mesmo período, né, em relação ao trimestre, né, o terceiro trimestre de 2023, né, que no caso faz o comparativo de forma trimestral. Então, um crescimento muito forte do lucro líquido do Banco Inter. Isso é sensacional para o banco lucrar cada vez mais e é muito bom. E daqui a pouco eu vou falar do guidance do Banco Inter, né? Lembrando que o guidance é o projeto, a projeção que eles têm até 2023. Eles têm um projeto audacioso, sensacional, que me faz estar posicionado na empresa. É um projeto muito bom e conforme a gente está mostrando aqui, mostrando bons resultados, mostra que a empresa tem gás, né, para poder chegar nesse guidance que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Ok? Então vamos para os nossos bullets, né? Nossos pontinhos aqui, onde a gente vai resumir aqui, fazer a nossa análise, né, do Banco Inter. Então, o Banco Inter, o banco digital do ticker é INBR 32, né? Então ele abriu as suas ações lá, começou no Brasil em 2018, se não me engano, e depois foi para os Estados Unidos, né? Então a gente escolhe para o Banco Inter através de BDRs, né? Que é você comprar ações lá fora através das corretoras brasileiras. Então, INBR 32. Só uma curiosidade, foi fundada em 94, uma financeira, né? E era dentro da MRV, né? Da construtora MRV, que também está na Bolsa de Valores, né? Também só uma curiosidade interessante em relação ao Banco Inter. Lembrando que qual é a diferença entre financeira e banco, né? Os dois emprestam dinheiro, mas a financeira, ela tem que investir, ela só pode emprestar dinheiro próprio, dela mesma, ela pode emprestar para você. O banco não, o banco pode emprestar dinheiro de terceiros para você. Então, assim, a principal diferença é essa, né? Aí tem uma regulamentação, né, que é diferente. Então ele começou como uma financeira e depois virou banco. Resultados maravilhosos, excelentes resultados, ao menos 32% da sua receita e 150% do lucro líquido, como a gente viu antes, e bateu um ROI, né, que é o seu lucro líquido sobre o seu patrimônio líquido, de quase 12%. Isso aqui é muito bom, galera. Hoje, por exemplo, um ROI de um bancão, né, de um Itaú, uma bate aí 15, 16%, né, mais ou menos. Então, está crescendo bastante esse ROI do Banco Inter. Claro, a lucratividade aumentando, né, então a aquisição de clientes aumentando cada vez mais, inadimplência diminuindo, isso tudo gera resultado extremamente positivo para o Banco Inter. O Banco Inter chegou à marca de 34,9 milhões de clientes, né? Como a gente viu, um aumento de 19% no ano. Então, base de clientes aumentando, isso é mais receita para o banco também, maior lucratividade. Então, o Banco Inter conseguindo fazer aquisição de clientes, né, de forma bem interessante. Carteira de crédito, né, superou 38 bilhões de reais, aumento de 35% no ano, e como a gente viu, a inadimplência caindo. Então, eu estou aumentando a minha carteira de crédito, estou mais clientes pegando crédito, valores ainda maiores, e inadimplência caindo. Então, excelente, muito bom. Pode cair ainda mais, está saindo inadimplência, mas também num número razoável, mais 35% de aumento da carteira de crédito é muito bom. O banco vive de crédito. O valor total transacional, o TPV, né, que é a mistura de transação de cartões de crédito e também dos Pix, né? No Banco Inter chegou a um número muito bom de Pix, né? Transações Pix, né? Então alcançou a marca de 320 milhões de reais, né? No terceiro trimestre de 2024. Esse TPV, né, foi um aumento de 46% e o market share de Pix é muito bom, galera. Market share é o quê? É quanto dos Pix do mercado, né? Quantos foram feitos pelo Banco Inter? Chegou a 8,1%. Estão disputando aí com Itaú, Bradesco, Santander, etc. É o próprio Nubank. Então, 8,1 pessoas estão fazendo transação de Pix através do Banco Inter. Isso que mostra confiança, né? Confiança no banco e usando, né, clientes ativos dentro do banco. Então, o TPV, então, um aumento de 46%, pessoas utilizando o cartão e também os Pixes. Então, pessoas estão utilizando, né, cliente ativo, estão utilizando os serviços do Banco Inter. Isso é muito bom. Se fosse isso mostra a minha análise sobre isso é a questão da experiência, né? Então, o cliente está tendo uma boa experiência. Se ele não tivesse uma boa experiência com cartão de crédito e Pix, ele não estaria fazendo por ali.
Índice Basileia, isso é muito importante quando está analisando bancos, né, que é em relação do capital próprio que o banco tem do terceiro. Lembra que eu falei da relação à financeira? Né? A financeira só pode usar capital próprio. Aqui não, você pode usar de terceiros também. Então aqui, no caso, 17% de capital próprio, né, que a empresa está usando em relação ao capital de terceiros. Esse número aqui, na média, tá alto. Não é que seja alto, na verdade. Está acima da média dos bancos, né? Da média dos bancos. Mas caiu. Antes era maior, né? A interessante aqui está em torno ali de 12, 13% seu índice de Basileia. Então é muito bem interessante por aí. Outra coisa, o Banco Inter você pode fazer compras no Banco Inter. Tem uma plataforma de shopping, né, de compras. Então também é muito, você é cliente, já está ali dentro já no banco, né, já está vendo seu dinheiro, já pode ali fazer aquisição, sei lá o quê, de uma máquina de lavar roupa, de um micro-ondas, não sei. Você pode fazer ali também compras. Então também chegou no patamar recorde, né, no valor total transacionado, GMV, né, que eles chamam, né, chegou a 1,4 bilhões de reais, né, aumento de 55,5% ao ano. Então galera, vou dizer, experiência. A pessoa está cada vez mais ali dentro da plataforma, não sai da plataforma nem para fazer compras. Isso mostra que o Banco Inter está preocupado com a experiência do cliente. Isso para a gente, como investidor, é muito interessante ver esse aumento. Na linha de investimentos, como a gente já mostrei no gráfico anteriormente, né, chegou a 122 bilhões de reais, né, de valores sob custódia, né, ativos sob custódia, aumento de 48% no ano. Então, mais galera investindo através do Banco Inter. E também chegou ao patamar de 6,3 milhões de clientes, né? Então, de CPFs, né, investindo através do Banco Inter, também um aumento de 50%. Então, estamos vendo aqui o Banco Inter mostrando números muito positivos, né? Crescimento no ano, no trimestre, bastante interessante, né? Linha de seguros dobrou, né, o número de contratativos e quadriplicou as vendas de seguro. Então, assim, também mostrando na linha de seguros excelente, né? Tinha uma parceria com a Wish, né? Quem conhece aí é a Wish, né? Também está na Bolsa de Valores. Então, assim, está sabendo vender seguros. Então, a plataforma de corretagem, de corretora de valor, está bem interessante. E também a plataforma de seguros também está bem interessante, né, dentro do Banco Inter. O custo de serviço, CTS, né? Na verdade, o custo ali que tem relação aos clientes, né? Se manteve estável, não teve muita mudança, de 12,6%. Desculpa, R$ 12,60, R$ 12,6, né? Então, assim, 12,60 é, na verdade, o custo que o banco tem em relação ao tratamento junto ao cliente, né? Que é o que chama de custo de serviço, CTS. E também aí, sim, o custo de aquisição do cliente, o CAC subiu aqui, vai ser um ponto que a gente vai chamar a atenção, né? Eu estou aqui só falando só de receita, de entrada de capital, de crescimento, interessante. Agora então, a gente está falando a parte de despesas e custos. Então, aquisição para adquirir um novo cliente, né? O valor aumentou em 33%, e isso tem um porquê, né? Nós tivemos até uma redução dos custos operacionais do banco em relação às pessoas, tecnologia, etc., mas tivemos um aumento significativo no investimento, né? Já que eles chamam de custo, vamos chamar de investimento em marketing. Então, o Banco Inter fez um investimento pesado no trimestre em marketing, então isso acaba, claro, que ajudou bastante, né? Na parte de lá que a gente viu no primeiro gráfico de aquisição de clientes, né? Aumento da base de clientes. Então, claro, como uma empresa tem que investir em marketing, parece, né, pelo resultado da receita, do lucro líquido, né, parece que estão sabendo fazer esse investimento. Se ele investisse em marketing e não tivesse retorno, aí seria um problema. Então, esse aumento de 79% no custo de marketing, que gerou ali 33% no aumento no custo de aquisição do cliente, isso assusta a princípio, mas gerou resultado. Então, para mim, está excelente. Continua assim, Banco Inter, que para nós aqui, investidores, isso não nos assusta. E aí vem o guidance. Lembra que eu falei com vocês do guidance? Então, lembrando, guidance é o quê? É a projeção. É bem interessante aqui que as pessoas esquecem o guidance. O guidance é a empresa falando, ó, mercado, eu espero chegar a tal valor, eu tenho um plano para chegar a um projeto, né? Um projeto sólido, né? A pessoa não sonha, né? Ah, eu quero chegar a R$ 1 bilhão. Não. Existe um projeto, fazer assim, 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 assado, um projeto, né, razoável, pés no chão, para chegar no valor X, né? E o Banco I tem esse projeto, um projeto sólido, um projeto pés no chão, um guidance de chegar a 5 bilhões de reais até 2027, né? É o plano que eles chamam de 60-30-30. 60 milhões de clientes, 30% de ROI, olha que tá em 12%, quase 12%, e 30% de eficiência. Então, é um projeto muito ousado do Banco Inter, mas pelo que a gente está vendo de resultado, de eficiência que o banco está colocando, e a captação de clientes e tudo mais, isso
está mostrando muito possível. Já em 2025, né, tem mais 2 anos aí pela frente, 2 a 3 anos para ir para frente aí, né? Juntando o ano de 2027. Eu acredito muito, muito mesmo, que o Banco Inter vai bater esse guidance. E se ele bater esse guidance, gente, é um crescimento expressivo do banco. E o banco vai multiplicar por 5 ou 6, né, a sua linha de negócio. Então, assim, isso é muito interessante para o banco, ok? Hoje o banco bateu 260 milhões no trimestre, está batendo mais ou menos quase nem 1 bilhão ainda no ano, e chegar a 5 bilhões, então é mais que multiplicar por 5, né, o seu lucro. Isso é extremamente interessante e com certeza isso vai refletir nas suas ações. Por isso que eu falo, o Banco Inter na minha carteira já subiu bastante, né? E para mim ainda continua mostrando que tem lenha para queimar, tem mais para poder crescer. Então, isso para mim é extremamente interessante. Ações hoje negociadas a 19 vezes lucro, né? Para quem me conhece sabe que eu gosto no máximo 15 vezes lucro. Aí poderia pensar, Diego, esse valuation está esticado, está caro, 19 vezes lucro, né? Normalmente quando eu vou medir valuation de banco, eu vejo a questão da lucratividade, né? Quanto vê o PL, né? Preço sobre lucro. Então, 19 lucro poderia. Está caro, mas não está. Por quê? O seu concorrente direto está batendo 65% vezes lucro. Né? Ali eu botei por cento, mas é vezes, tá? Conserta aí, pessoal. 65 vezes lucro. Então, em relação ao seu concorrente, né, que está no mesmo mercado, o nível de valor de mercado tem muita coisa indo para crescer o Banco Inter. Fora isso, fora essa questão nesse comparativo que a gente faz às vezes com o concorrente, né, um concorrente direto, né, está muito descontado, menos da metade. Fora isso, com esse guidance, né, a gente tem muita coisa ainda para poder crescer, muita coisa ainda para crescer. Por isso que eu acho que mesmo com 19 vezes lucro, o Banco Inter está com valor extremamente descontado. Se você analisa o setor, coloca o Banco Inter ali na sua análise, na sua tese de investimento, e você confia nesse guidance, como eu estou confiando, como eu estou mostrando para vocês aqui, e ele está mostrando, né, trimestre após trimestre, é, resultados maravilhosos. Então, cara, é de chamar a atenção. Foi até interessante que recentemente o Banco Inter caiu 15%, assim, em 2 dias, caiu 15%. Aí os alunos ficaram aqui, professor, o que você acha? O que você acha do Banco Inter? Será que a magia acabou? Aquela alta que a gente teve acabou? Porque caiu 15%? Eu respondi, o mercado é maluco. Porque aqui, olha só, putz, o Banco Inter mostrando resultados maravilhosos, crescimento maravilhoso, com um guidance muito bom, muito bem consistente, e as ações tinham caído 15%. Então, no curto prazo, o mercado é louco, não tem como explicar. Mas no médio e longo prazo, com certeza, como vem mostrando, ele vai converter para cima. Então, o Banco Inter, excelente negócio para entrar na nossa carteira de investimento como pimentinha, no nosso ataque, seguindo o método leitura de mundo. Ok, pessoal? Deixa eu só ver aqui. Ok? Então, esse foi mais uma aula, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, né? Hoje analisamos o Banco Inter. Na próxima aula eu vou mostrar mais sobre análise de empresas, trazer uma outra empresa. Você pode deixar nos comentários também uma empresa que você queira que eu analise aqui de forma profunda, para eu ter o conhecimento correto sobre análise de empresas, o investimento na Bolsa de Valores, para que você possa fazer escolhas certas, ok? Seguindo o método, é claro, leitura de mundo, que é o método que já gerou bastante renda extra para os alunos, para mim, né, para todos que coloquem em prática esse método. Ok, pessoal? Forte abraço e até a próxima.